Excelente pergunta, inclusive, Bel. Estamos em um momento onde tudo foi para o digital. Hoje está todo mundo na internet, as relações de consumo hoje são majoritariamente digitais, então tem tido um crescimento exponencial em golpes, fraudes, problemas da relação de consumo no digital em específico. Mas de forma mais restrita, mais voltada ao que tange a fraude, a questão de diferenças. Uma coisa que acontece muito é a questão de boletos falsos, de sites espelhos. Tem acontecido muito hoje, a pessoa, o consumidor, o próprio fornecedor, recebe às vezes um boleto acreditando ser da Vivo, acreditando ser de uma determinada empresa, e aí aquele boleto, quando ele clica ali, ele é jogado para uma página da internet, um site, onde ele acaba que naquele site é um site espelho, onde está todo já configurado para clonagem de dados, poder obter os dados do consumidor que ali entrou. É interessante a gente tomar alguns cuidados anteriores em relação a isso, sempre observar, começa a olhar no site se tem aquele cadeadozinho lá no alto, na barra, se ele está realmente um site seguro, se começa a analisar no boleto quem que é o beneficiário daquele boleto. Uma coisa que acontece muito com consumidores é em relação, eu comprei de uma empresa, de um fornecedor, de uma pessoa jurídica, e lá no boleto sai um beneficiário de uma pessoa física, de uma pessoa totalmente diferente. Então, comece a ficar sempre com esse receio. Hoje, os criminosos eles já pegaram que as relações estão todas no digital, então já estão todos adaptados aos golpes no digital. Em 2020, tivemos um crescimento exponencial no que tange a questão de golpes no digital, fraude de todos os tipos e formas. Então, quando isso acontecer, procure sim a delegacia para registrar um boletim de ocorrência em relação ao que aconteceu. Busque também o contato diretamente com aquela empresa que foi a empresa que foi utilizada como padrão para efetuar a clonagem. Por quê? Porque essa empresa, a gente vai precisar analisar também a responsabilidade dessa empresa. Se ela passou a efetuar um contato, uma orientação, um contato ostensivo com o consumidor, para poder, tem acontecido isso, se aparecer para você alguma mensagem no seu SMS, não clique, pois nós não enviamos mensagem através de SMS. Nosso contato é somente pelo site tal, somente pelo número tal. Então, cabe tanto ao consumidor e ao fornecedor sempre traçarem um caminho em conjunto do consumidor em relação a se prevenir no que tange a sites, coisas assim, e ao fornecedor de sempre manter uma comunicação ostensiva com o consumidor informando, porque quando isso for virar eventualmente uma questão administrativa no PROCON ou até mesmo judicial, ele vai estar enquadrado como fornecedor e vai caber o ônus ao fornecedor provar que ele não teve uma integração naquela relação ali, entende? Provar a responsabilidade naquela situação. Então, a ideia é exatamente essa, sempre se prevenir, observar os pequenos detalhes em relação a uma compra, em relação a algum boleto e sempre andar com atenção e prevenção, sempre no máximo possível. Eu queria fazer eu gostaria de fazer uma observação nesse ponto, que esse vazamento de dados, ele cresceu as reclamações do PROCON, ele cresceu as demandas, e as partes mais vulneráveis são os idosos aposentados, por conta dos consignados. Eu sei que a gente tem uma audiência muito grande através da CIL, e eu vou fazer 2 apelos aos consumidores. Primeiro, com a questão das boletas espelho. O que são as boletas espelhos? Eu estou com meu financiamento atrasado. Alguém vai te procurar através do telefone ou do WhatsApp, informando que está com o boleto atrasado. Ele tem seus dados na íntegra, como CPF, número do contrato, número da boleta, o valor do atraso e o valor dos juros. Mas, igual o doutor Guilherme falou, tem uma observação. Qual é a observação? Antes de você concluir o pagamento, se for pelo Internet Bank, quando a gente joga no Internet Bank, ele mostra para a gente os dados do beneficiário. Precisamos ver se o beneficiário é um CPF ou é o CNPJ da empresa. Ou quando nós pagamos na loteria ou no caixa eletrônico, antes de concluirmos o pagamento, acontece a mesma coisa. Nós temos clientes sendo lesados por financiamentos que quando vão... a própria financeira, e a financeira é atrativa. É interessante como eles são atrativos, eles são insistentes e atrativos. Eu não quero, não, mas vamos conversar. Não, mas eu não posso agora, mas vamos. E aquela atratividade acaba induzindo a pessoa a esse erro. Segundo ponto, que eu peço encarecidamente,
que principalmente os idosos, quem tem contato com idoso, passe essa informação a eles, que a questão do consignado, empresas têm depositado valores na conta de idosos sem a solicitação prévia. Quando o idoso vai ver, ele tem valor, dependendo da margem consignável, depositado. Ao primeiro sinal de saque ou a reclamação não feita antes de um período, já vem descontado no salário, no benefício. E às vezes nós estamos trabalhando com pessoas, com idosos, que vão lá sacar, e saca um valor, saca outro, ele não tem nem consciência de quanto ele já sacou. E como está saindo dinheiro, ele continua sacando e sacou aquele valor que foi depositado consignado. É muito importante nós atrelarmos atenção a esse fato, porque nós estamos tendo idosos endividados por valores que não solicitou. E esse consignado cai na margem do INSS. Uma dica que eu queria dar também seria, nós temos o aplicativo do Meu INSS, através do Google, você pode acessá-lo. Quem é aposentado, fazer um cadastro, lá dentro tem escrito bloquear consignado. Esse bloqueio de consignado, ele evita essas fraudes. Quem não tem acesso pode fazer diretamente ao INSS também, mas é uma forma de evitar. Muito cuidado com as ligações, porque os golpistas, eu acho que eles estão fazendo até uma faculdade do golpe, do tanto que eles estão evoluídos. É muito importante isso, porque você compra de uma empresa na internet, depois você recebe um boleto de pessoa física com algum desconto atrativo, aí você cai na tentação de pagar aquele boleto e aí, né, o dinheiro está indo para outro lugar. E aí você fica em débito com aquela empresa. Mas adorei o bate-papo aqui, a palestra, né? Guilherme, Luísa, está aqui, a CIL está aberta, de portas abertas aqui para fazermos outras palestras, tá bom? Muito obrigada a todos. Boa noite.